Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. As crianças já vão para o culto delas. Em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo 3. Aleluia. Êxodo capítulo 3, ok? Eu quero compartilhar algo dessa manhã. Sabe que na palavra de Deus, só deixa aberta aí em Êxodo 3, nós já vamos ler. Não vou te falar o versículo, senão você fica curioso, você vai ler também. Então aguenta aí. Não é o versículo 1, fica tranquilo. Aguenta aí, olha aqui para mim. Na palavra de Deus, ao longo da história, Deus se apresentou ao seu povo de muitas formas. Sabe que Deus, Ele é infinito. Tanto que Jesus disse lá em João 17 que a vida eterna é essa, que conheçamos o Senhor. Sabe o que é você passar a eternidade conhecendo a Deus? Deus, Ele é infinito. Então, por Deus ser tão infinito, Deus colocou algumas maneiras para representar, para de alguma maneira tentar representar ou expressar quem Ele é para nós. Isso na Bíblia tem várias figuras, representações de como Deus é ou o que Deus faz conosco. Olha só o que diz ali Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler o versículo, a partir do versículo 13, que diz assim: Moisés perguntou. Isso aqui é quando Moisés estava ali vendo a sarça ardente, conversando com Deus. E Deus falou para ele buscar o povo do Egito, né, lá no Egito, o povo de Israel no Egito. Ele diz assim: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Eu sou. Deus, Ele se apresenta como eu sou. Não dá a impressão que dá uma frase indefinida? Eu sou. Porque Deus, Ele se apresenta como Ele é aquilo que nós precisamos. No Antigo Testamento existem muito os nomes de Deus. Jeová Rafá, que é o Deus que cura. Jeová Jiré, Deus da guerra. Muitos nomes. Mas aqui Ele apresenta para Moisés que Ele é o eu sou. Ele é aquilo que nós precisamos. Para o povo de Israel nesse momento Ele estava sendo Deus libertador. Eu sou aquilo que você precisa. Então quando Deus, Ele se apresenta para o seu povo, Ele se apresenta com uma figura, com uma imagem daquilo que nós precisamos. E são várias as figuras, mas hoje eu quero falar sobre uma delas, que eu creio que é a mais importante. Não que as outras não sejam, mas essa é a principal. Abra sua Bíblia agora em João, no capítulo 17. Jesus disse aqui algo, não sei se você sabe, mas João capítulo 17 é chamada de a oração sacerdotal de Jesus, onde Jesus ora ali pelos discípulos, pelo povo, pelo mundo, ora por nós também, por aqueles que haveriam de crer. Em João 17, no versículo 6, o Senhor Jesus nessa oração, eu acho fantástico, porque essa era uma oração muito pessoal de Jesus, mas João sabia. João, que era o discípulo mais próximo de Jesus, foi o único que escreveu essa oração. Está lá em João 17. João 17, o versículo 6, Jesus falando ao Pai assim, diz assim: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu o destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Jesus estava dizendo: eu revelei o teu nome. E Jesus falando que revelou o nome de Deus para os discípulos. Deixa eu fazer uma pergunta: que nome que é esse? Vou te mostrar uma coisa. O Sermão do Monte, que
que é lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Foi o sermão mais longo de Jesus, né? O mais famoso, conhecido. Teve uma palavra que Jesus falou 14 vezes. Você sabe qual foi? Foi Pai. Se tem uma coisa que Jesus, quando veio e começou a pregar e escandalizou fariseus, o povo todo, sabe o que é? Foi chamar Deus de Pai. Ninguém chamava Deus de Pai. Como é isso? Ele era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Jeová Shammah, o Jeová Jiré, o Jeová Rafá. Como assim chamar Deus de Pai? Hoje, infelizmente, nós estamos mais habituados a chamar em Deus como Pai, ao ponto de que até quem não é filho de Deus fala que é filho de Deus, porque já se tornou algo comum. Mas naquela época não era, foi um escândalo. Como assim? Tanto que quando Jesus, em Mateus 5, 6 e 7, no meio disso, Jesus ensinou a orar. E quando ele fala, quando vocês forem orar, orem assim: Pai Nosso. Eu fico imaginando a cabeça do judeu. Peraí, como é que eu vou chamar Deus de Pai? Abba. Jesus veio revelar a Deus não como um Deus distante, não como um Deus sentado num trono com uma barba branca e um cajado esperando você aprontar para dar na sua cabeça. Porque essa é a ideia que o judeu tinha, que é o quê? Se você pecar, você morre. Se for pego em adultério, morre apedrejado. Se você matar alguém, é a sua vida pela dele. Era só assim. E de repente vem Jesus a revelar um Deus como Pai. O nome que Jesus veio revelar e veio trazer, não apenas para os discípulos, mas para o povo de Deus, é de ver Deus como Pai. Pai é uma das formas que Deus quer que nós o vejamos. Quantos estão entendendo? Mas eu quero aqui falar algumas verdades a respeito desse nível de relacionamento pai e filho. Porque a forma como Deus quer que nós vejamos esse relacionamento de pai e filho, que é uma forma bíblica, muitas vezes, muito mais no dia de hoje, são deturpados. E a primeira verdade que eu quero que nós vejamos com relação a isso, eu quero que você abra aí em João no capítulo 1. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 12, para que já fique claro. João capítulo 1, versículo 12. João, ele diz o seguinte: contudo, aos que o receberam a quem? Jesus. Se você for ler o texto todo, o contexto, você vai ver que ele está a falar acerca de Jesus. Que Jesus veio para os seus, mas os seus, o povo judeu, não o receberam. Mas depois ele diz: mas a todos quantos o receberam, contudo, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem que se torna filho de Deus? Quem crê em Jesus e quem o recebe. Tem pessoas só clamando para Fátima. Vou te falar, você clamar para Fátima, acreditar em Fátima, não faz de você um filho de Deus. O que faz de um filho de Deus é crer em Jesus e recebê-lo. Então peraí, não é filho de Deus? Não. É uma criação de Deus. Filho não. Filho é só quem crê em Jesus e o recebe. Quantos já receberam Jesus na sua vida? Aleluia. Quando nós cremos em Jesus e o recebemos, ele diz que nós recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. E Jesus, ele disse para Nicodemos: aquele que nasce na carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Quando você entrega a sua vida para Jesus, quando você crê nele, quando você o recebe, você nasce no Espírito. E quando você nasce no Espírito, você se torna filho de Deus. Amém? É maravilhoso ser filho de Deus, aleluia. No Brasil a gente tinha uma t-shirt escrita assim: eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono, aleluia. É chique, é poderoso isso. Temos entendimento de quem nós somos filhos. Mas é importante porque tem muitas pessoas que estão enganadas. Acham que, eu acredito em Deus, por isso eu sou filho. Deixa eu te falar, até o diabo acredita em Deus. Os judeus acreditam em Deus. Os muçulmanos acreditam em Deus. Mas só é filho quem recebe Jesus e quem crê nele. Quantos estão entendendo a diferença? É fundamental isso, porque
O diabo engana as pessoas. Se você vai ver aí, não sei quantos assistiram aquele filme Eva, o Todo-Poderoso. Já assistiram esse filme? É muito difícil, né? Mas é interessante que naquele filme ele define Deus como Deus de tudo e que tem mais de 7 bilhões de filhos. Como se fosse a humanidade toda. Toda a humanidade não é filha de Deus. É uma criação de Deus. Só é filho quem recebe Jesus e quem crê nele. Amém? Isso é uma verdade. Uma outra verdade a respeito disso é que todo filho tem o ADN do pai. Você tem o ADN do seu pai biológico? Sim ou não? Tem pessoas que às vezes até não convivem muito com o pai, mas faz coisas igual o pai. Por quê? Porque convive? Não. Está no ADN. Olha só o que diz ali. Vai um bocadinho para frente. João capítulo 3. O versículo 5 e 6 diz assim. João 3, versículos 5 e 6. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. É o nascer de novo, é o se tornar filho de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Quando nós nascemos do Espírito, o ADN de Deus entra em nós. Algumas coisas que a gente fazia antes, a gente não consegue fazer mais. A gente começa a falar diferente, agir diferente, porque agora é o ADN de Deus. Todo filho tem que expressar o ADN do pai. Por isso que eu falo, quando você vê um crente, ele tem que parecer crente. Por quê? Tem que ter o ADN de Deus. Tem que ter o ADN de Jesus, que é o irmão mais velho. Tem que ter expressões, vocabulários, atitudes, as mesmas do pai, as mesmas do irmão mais velho, por causa do ADN. Sabe qual que é o problema hoje? Tem muitas pessoas que às vezes estão dentro da igreja, elas não são filhos. Uma vez eu ouvi uma ilustração que eu achei fantástico, que uma pessoa pegou um porquinho, um leitãozinho, e quis cuidar daquele leitãozinho como se fosse um filho. Então pegou o leitãozinho, lavou o leitãozinho, deu banho, colocou uma roupinha de menininho, colocou uma gravatinha, pegou o porquinho, sentou na mesa, pegou aquelas patinhas dele assim, colocou o garfo de um lado, uma faca do outro, para fazer dele um filho. Só que na primeira oportunidade, o porquinho voltou para a lama. E tem muito crente que é assim. Ele se esforça para ser filho, mas na primeira oportunidade, ele vai para a lama do pecado. Por quê? Porque ainda não mudou a natureza. O filho tem ADN do pai. Quantos estão entendendo? Então é fundamental nós entendermos isso. A terceira verdade a respeito desse relacionamento entre pai e filho, nós e Deus. A terceira verdade é que um filho nunca deixa de ser filho. Você é filho do seu pai, certo? Todos aqui têm um pai, vivo ou morto, foi um pai. Você já teve algum momento, às vezes seu pai te chateou, falou: a partir de hoje não sou mais seu filho. Tem como? Sim ou não? Não tem como. Os meus pais se separaram, eu tinha 9 anos. Depois o meu relacionamento com meu pai era mais distante, não morava na mesma casa, via mais meu pai. Mas ele não deixou de ser meu pai. Continuou sendo meu pai, continuei tendo o ADN dele. Às vezes eu faço umas caras que a Diane olha e fala: meu Deus, parece seu pai. Porque está no ADN. O filho nunca deixa de ser filho. Com Deus não é diferente. Quando você se torna filho, você continua a ser filho. Ah, mas como é que pode? Aquela pessoa era filho, fez toda aquela coisa errada. Abra a sua Bíblia aí, em Lucas no capítulo 15. O Senhor Jesus, ele contou uma parábola que ilustra isso. Porque no reino espiritual tem muitas pessoas se esforçando para viver o certo, que não é filho. E às vezes tem filho fazendo coisa errada e é filho. Olha só, Lucas capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Lucas 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Que diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante.
e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo ao fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher os estômagos com as lavagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Aqui Jesus conta a história de um filho que ele era filho, só que era um filho que, pelo amor de Deus, primeiro ele pede a herança do pai quando o pai está vivo ainda. Pai, eu quero a minha parte, mas já que o senhor não morre, foi o que ele disse, já que o senhor não morre, por favor, me dá a minha parte logo. Foi irresponsável, saiu, mas eu te pergunto, ele deixou de ser filho, sim ou não? Não, porque no momento da dificuldade, o que ele lembrou foi da casa do pai. Muitas pessoas às vezes estavam servindo a Deus na casa do pai, mas por um momento se deixou levar por situações e foi embora. E a hora que a coisa ficou complicada, ele lembra: poxa, eu estava tão bem na casa de Deus, eu estava tão bem na presença de Deus, o que eu fui fazer? Porque o filho, ele não deixa de ser filho, ele faz asneira às vezes, mas ele volta para a casa do pai. O filho volta para a casa do pai. O filho sempre volta para a casa do pai. Amém? Por isso o filho, ele nunca deixa de ser filho. Sabe o que acontece? Muitas vezes o filho, ele erra. Sabe o que o diabo fala no ouvido? Você não é filho de Deus nada, olha o que você fez. Esse filho, se calhar, poderia ouvir isso, mas apesar das atitudes e dos erros, o filho nunca deixa de ser filho do pai. O pai pode ficar, poxa, mas continua sendo filho. Amém? Aleluia. Uma outra verdade que nós vemos na palavra de Deus é que Deus, na palavra de Deus, ele se apresenta como um pai, não como uma mamãe. Vamos ler Romanos capítulo 8. Abra aí a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 15. Romanos 8, 15, diz assim: pois vocês não receberam um espírito que o escraviza para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba Pai, que significa papai ou papá. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus gera um clamor no seu coração, que é: Abba Pai. Pai. Deus, ele se revela como Pai. Mas sabe, todos nós temos uma ideia de pai. Quando nós temos o nosso pai natural, nós temos uma ideia de pai. E a nossa ideia, muitas vezes, de pai natural, nós temos a tendência de transferir essa ideia para Deus. Quando o pai terreno é muito distante, nós temos um relacionamento de pai com Deus também distante. Deixa eu te falar uma coisa aqui, isso é uma coisa séria. Hoje, o que mais o diabo tem tentado fazer nesse mundo é destruir a imagem do pai. É deturpar a imagem do pai com ideias, filmes, desenhos, piadas, a dizer que no casamento só existem 2 tipos de pessoa:
aquela que está errada e o outro é o marido. É o contrário. Aquela que tem razão e o outro é o marido. Levando sempre a ideia de que sempre é a mulher que tem razão. Pode parecer engraçado, a pessoa pode até rir. Mas isso é o diabo querendo destruir a imagem do pai, dizendo que o pai é um totó. Um pai é um mané, quem sabe é a mãe. Quem sabe é a mulher. E o diabo deixa essa imagem aparecer para quê? Para deturpar a imagem do pai. E depois a pessoa passa essa imagem para Deus. Deus não sabe não, quem sabe é que sou eu. Só se assistir o desenho dos Simpsons, por favor, não assista. Você vai ver lá, a mulher é que sabe, a mulher é que sabe de tudo, eu é que sei, eu é que faço, é o que acontece. O homem é um banana. Porque essa imagem que o diabo quer fazer, o homem é a mulher que manda, viu? Eu sei que às vezes tem mulher que se posiciona para mudar, porque o homem já é um banana. O homem não se posiciona como homem. Deixa eu te falar uma coisa, sabe, eu falo isso sério em amor, isso não é uma palavra, não leva isso para um lado de machismo, porque não é, isso é bíblico. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da esposa. O homem Deus colocou para dar direção para a esposa, não é o contrário. Eu sei que as mulheres não gostam de ver essa parte, mas eu falo que a culpa não é das mulheres. Se hoje nós estamos aqui é porque Adão deu ouvido para Eva. Mas a culpa não foi da Eva, a culpa foi de Adão que nos posicionou como homem. Se hoje existe problema entre judeus e muçulmanos, é porque Abraão deu ouvido para Sara. Mas a culpa não era da Sara, a culpa é de Abraão que nos posicionou como homem. Porque o homem ele precisa ouvir a sua esposa, mas acima da sua esposa ele precisa ouvir a voz de Deus para dizer: ouça a sua esposa ou não ouça a sua esposa. Eu já tive conversa com a Diane dura de falar assim: olha, porque a mulher tem sempre essa coisa, você não me escuta. Eu falo, eu te escuto, mas não significa que eu tenho que fazer o que você fala. Eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir o seu conselho, eu quero saber o que você pensa. Mas no final das contas eu vou buscar ouvir a voz de Deus. Quantos estão entendendo a diferença? Porque o diabo está tentando destruir a autoridade do pai, do marido, do homem na casa. Aí depois isso acontece, a pessoa vai e transfere isso para Deus. E para Deus é um pai bananão. Quantos estão entendendo? Isso é importante nós entendermos isso e as nossas famílias, o nosso relacionamento com o pai, o nosso relacionamento de pai e o nosso relacionamento de Deus como pai ser verdadeiro. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Por mais que o mundo tenha tentado denegrir isso, nós como família de Deus, como povo de Deus, deixa eu te falar, homem, marido, quando você ouve a sua esposa mais do que você ouve a voz de Deus e você toma uma decisão errada, a culpa não é dela, a culpa é sua como homem que não se posicionou. Porque tem homem que parece que tem medo de falar não para a mulher, pelo amor de Deus. Não é sempre que a mulher vai ter razão, mas tem muitas vezes que a mulher é sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Ela é sensível, às vezes vê coisas que o homem não vê. Por isso que Deus colocou a mulher como auxiliadora do homem. Acho que Deus olhou para o homem e falou: ixi, rapaz, não vai dar certo, não é bom que o homem esteja só, ele vai fazer muita asneira. Precisa de uma auxiliadora para ele. Exatamente. E a tola, a sábia edifica e a tola arrebenta com tudo. Mas a função do homem, do pai, é estar sensível à voz de Deus, de falar: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Porque o homem é o cabeça e dá a direção para a sua casa, para a sua família. Assim como Josué, quando o povo estava pecando, ele falou: olha, vocês eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o pai que se posiciona. Essa é a figura de pai bíblica. Essa é a maneira como Deus quer que nós o vejamos como um pai. Como um pai que cuida, como um pai que protege, como um pai que direciona. Tem gente que tem como um pai, tem Deus mais como um patrão do que como um pai. Por que patrão? Ele me sustenta, eu trabalho ali com ele, trabalho para ele. A hora que eu tenho algum problema eu falo com ele, ele me ajuda. Isso não é relacionamento de pai. Pai é o relacionamento próximo. Pai, eu estou aqui. Eu não quero fazer nada, pai, se não for da tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu quero ouvir tua voz. O Senhor é meu pai. Quando os meus pais se separaram, eu era o único menino. A Jéssica tinha 4 anos de idade, minha irmã mais velha tinha 10, eu tinha 9. Eu não sei se foi, mas a impressão que deu é que eu fui o que mais sofri no aspecto de ter dado mais trabalho depois para minha mãe, com 9 anos. Mas eu me lembro, nunca mais esqueci, porque foi muito claro. Quando eu comecei a me converter,
Irmão, eu ouvi a voz de Deus muito clara no meu ouvido, dizendo assim: Danilo, a partir de hoje, eu vou ser seu pai. Irmãos, a partir daí eu não sentia mais a falta do pai presente. Às vezes eu chegava em oração e falava: pai, preciso de um sapato. Deus ia lá e providenciava um sapato. Falo que na minha família a gente teve a época das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. Essa era as 7 vacas magras. Na altura, não era fácil. E Deus providenciava com o sapato, providenciava às vezes com irmãos. Olha, Deus mandou te dar uma oferta, e colocava no bolso assim: amém, estou recebendo, aleluia. Eu via o cuidar de Deus como pai. Eu cuido de você. Ele não é um pai distante, ele não é um pai que a gente só vai quando... Não. Sabe, Deus, ele é muito melhor do que o nosso pai terreno. Talvez o seu pai terreno não foi um grande pai. Talvez quando você pensa nele, você fala: só misericórdia. Mas Deus não é assim. E muitas vezes nós levamos esse nível de relacionamento para Deus. Diz, ele é um pai que, deixa eu te falar, ele quer nos abraçar, nos pegar no colo e falar: eu estou a cuidar de você. Se você estiver comigo, se você me ouvir, eu não vou deixar você cair. Porque ele é pai que cuida, é o pai que está perto, ele que está do lado. Você crê nisso? Amém? Aleluia. Uma outra verdade a respeito desse relacionamento. Agora abre aí a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Outra verdade a respeito do relacionamento de pai e filho. Romanos 8, o versículo 14. Pode voltar um bocadinho. Romanos 8, 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Uma das características de um filho, o verdadeiro filho de Deus, é que ele é guiado pelo Espírito. Quando a gente começa a ver, é uma coisa que eu tenho aprendido com o tempo, como a gente começa a ver crente carnal, que você percebe que a vida dele nunca é guiada pelo Espírito, é só pela circunstância, pelo momento, fala: rapaz, não é possível que esse cara é crente. Porque aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito. Quantos estão entendendo? Que por mais que às vezes ele faz coisas erradas, o Espírito toca, o convence, ele se arrepende e volta. Porque o filho é guiado pelo Espírito. Amém? Sabe, nós precisamos, como filhos de Deus, ser sempre guiados por Ele. Uma outra verdade, agora eu quero que você abra ali em Mateus 13. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Primeira verdade que nós falamos é que nem todos são filhos. Segunda, é que todo filho tem um ADN do pai. Terceira, é que um filho nunca deixa de ser filho. Quarto, Deus se apresenta como um pai, não como uma mãe. Quinto, o filho sempre é guiado pelo Espírito. E sexto, Deus tem prazer em seus filhos. Olha só o que diz Mateus capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 13, que diz assim: então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Sabe, quando eu vejo isso, eu acho uma das coisas que eu acho fantástico, é porque Jesus não tinha nem começado o ministério dele ainda. A nível de ministério, ele não tinha feito nada, nenhuma obra ainda. A única coisa que ele tinha feito já aqui, que eu acredito que é fantástico, era cumprir uma ordenança. João Batista falou: que isso, o Senhor é Deus e eu quem batizar? Não. Jesus disse: é importante que seja feito para se cumprir a justiça. Jesus dizendo: eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe, eu imagino Deus olhando de cima e falar: esse meu filho, olha, ele deixou toda a sua glória para me obedecer, se humilhando diante de homens. Ele diz que quando ele sai da água, eu fico imaginando Deus chorando agora de alegria.
esse é meu filho. Que orgulho. Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deixa eu te falar, quando nós cumprimos os mandamentos do Senhor, quando nós obedecemos a voz do Senhor, assim como Jesus estava a obedecer aqui, Jesus estava cumprindo uma ordem de Deus a respeito de fazer a vontade dele, ele se batizando. Falou, meu filho está me obedecendo. Deixa eu te falar, Deus tem prazer nos seus filhos. Quantos são pais aqui? Você tem prazer no seu filho, não tem? Quando às vezes o seu filho faz algo para você, pai, eu fiz um desenho para você. Aí você olha para aquele e fala, o que é isso aqui? Aí você fala, uau, filho, você tá bom, hein? Às vezes a gente não entende direito, às vezes o filho... Mas para o pai aquilo é prazeroso só pelo fato do filho ter feito isso para ele. Você entende isso? Sabe, Deus tem prazer em nós como filho. Não tem a ver com a qualidade da nossa obra, não tem a ver com a quantidade dela, tem a ver com o fato de sermos filhos. Quando o filho acorda pela manhã no domingo e fala, Deus, estou aqui apresentando o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Poderia estar em qualquer outro lugar, mas eu estou aqui porque eu te amo. Eu fico imaginando Deus olhando lá de cima, falando, tá vendo, Gabriel? Meu filho tem prazer nele, olha que orgulho. Deixa eu falar, Deus faz isso. Deus é um pai orgulhoso. Só você ler o livro de Jó, quando a Bíblia diz que Deus estava lá e o diabo chegou ali no meio e Deus falou para ele, ó, tá vendo Jó? Fiel. Deus se orgulha de seus filhos. Deus tem prazer nos seus filhos. Deus tem prazer em nós. Simplesmente pelo fato de ser, ainda que erramos, mas a gente erra e o pai faz, ô filho, tá bem, vai, vamos limpar, vamos lavar. Mas eu continuo amando. Tenho prazer só pelo fato de ser meu filho. Deus tem prazer em nós como filho. Amém. E uma sétima verdade a respeito do filho, desse relacionamento, que mesmo os filhos, mesmo o filho de Deus, até o filho de Deus passa por tentações. Quantos passam por tentação aqui? Deixa eu levantar as duas mãos. Abra ali em Mateus capítulo 4. Mesmo sendo filho de Deus, sabe, o Senhor Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, mas isso não faz com que deixe de ser filho. E Jesus, logo quando Jesus saiu do batismo, no capítulo seguinte, no capítulo 4, a partir do 1, diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito. O Espírito da sua Bíblia está em letra maiúscula? Valeu. É o Espírito de Deus. Significa que o Espírito de Deus conduziu Jesus para onde? Para o deserto. Deixa eu te falar, às vezes a gente passa por um momento de deserto e acha, onde é que eu me meti? Às vezes foi Deus que nos colocou lá. Tem momentos, a Diane falou isso, a gente estava conversando, acho que foi ontem, falou, tem momentos que a gente passa, a gente não tem que entender por que está a passar, só tem que entender que eu sei que eu preciso passar, Deus quer que eu passe. Diz assim, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse, sabe qual que foi a tentação dele? Se você é filho de Deus, sabe qual que era a dúvida que o diabo queria colocar no coração de Jesus? Será que você é filho de Deus mesmo? Ele está dizendo, se você é filho de Deus, manda essas pedras se transformar em pão. Ele está dizendo, você é filho de Deus e está aí passando fome. Seu pai não te dá de comer não. E depois ele continua falando. Jesus respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse, se és filho de Deus, querendo colocar em causa de novo, não, será que você é filho de Deus mesmo? Porque se você for filho de Deus mesmo, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele os segurarão, para você não tropece em alguma pedra. Sabe que o diabo conhece a Bíblia, viu? Muito mais que muito crente. Jesus lhe respondeu, também está escrito,
não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor, e disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Sabe, Jesus, Filho de Deus, ele tinha acabado de ser batizado, ele tinha acabado de ouvir a voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Mas aí Deus o leva para um lugar de teste, onde o diabo fala assim: será que você é filho mesmo? Você é filho de Deus e está aí passando necessidade? Você é filho de Deus e não tem nenhuma casa? Você é filho de Deus, tem que ficar dependendo dos outros? Nós somos filhos de Deus. Ele fala: não, eu tenho um pai. Eu tenho um pai que cuida. Sabe, Deus, ele quer que nós tenhamos um relacionamento com ele a nível de pai e filho, que nos guia, que nos pega pela mão, fala: filho, esse é o caminho, filho, vem cá, vamos junto. Deus quer, sabe por que muitas vezes muitos cristãos vivem uma vida superficial de evangelho? Porque não levam uma vida de filho de Deus, um filho que depende do pai, uma vida de não, eu tenho um pai. Eu já contei essa história aqui, mas eu quero contar outra vez. Que certa vez disse que tinha um menininho no avião, e o avião estava para cair, e tudo aquilo chacoalhando por todo lado, e toda a gente com medo do avião cair. Não sei se alguém já chegou, está num avião perto que cai. Não, ainda bem que ninguém, aleluia. Já teve um que chacoalha bastante, aleluia. Disse que estava tudo a chacoalhar e toda a gente com medo, e o menino tranquilo. Toda a gente olhou: então, menino, você está bem? Está tranquilo? O que acontece? Você não está com medo que o avião caia, não? Ele: não, eu estou tranquilo, porque é meu pai que é o piloto. Quem é filho confia no pai. Não sei se você percebe, todo filho confia no pai. Meu filho não acorda de manhã preocupado: ai, será que eu vou ter de comer? Será que meu pai vai me dar de comer? Não, ele fala: pai, estou com fome, me dá de comer. E a fome é grande, né, Cris? Pô, pelo amor de Deus. Não acorda preocupado porque sabe que tem um pai. Mas tem cristão vivendo como se não tivesse, porque fica preocupado. Tem cristão: ai, será que vai? Jesus no Sermão do Monte: ei, olha as aves do céu, não semeia nem colhe, o pai lhe dá de comer, você acha que não vai dar de comer para você? Veja os lírios dos campos, não tecem, não costuram, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como elas. Você acha que o pai não vai vestir você? Sabe, quando nós começamos a entender do quanto nós temos um Deus e Pai que cuida, irmão, nós aprendemos a confiar que temos um pai. Nós não temos um Deus que muitos pensam aí fora: ah, Deus criou tudo aí, deixou cada um cuida da sua vida. Não, nós temos um pai que cuida dos mínimos detalhes. Ele se preocupa se a sua meia está furada. Ele se preocupa em, às vezes, você agradar você, porque você é filho. Você entende isso? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.